Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal, respondendo o desafio que eu deixei aí no grupo. Temos esse desafio aqui, ó. O retângulo ABCD, que é esse retângulo aqui, possui os lados AB 3,25 metros e DC 3,25 metros. Qual deve ser a medida de AD e BC para que o perímetro seja igual à área? Então ele tem aqui, que ele te dá aqui a medida do AB, que está aqui, ó. Do A até o B tem 3,25 metros, ou seja, um pouquinho mais que 3 metros. E dá também a medida do DC, que também é 3,25. Afinal, esse lado é paralelo a esse. No retângulo, a gente sabe que existe dois pares de lados iguais. Qual deve ser a medida do AD, ou seja, esse lado aqui, qual deve ser a medida dele, e o BC? A gente sabe as medidas do AD ou do BC? A gente sabe? Não. Então a gente vai considerar medida X por enquanto. Ele pergunta qual deve ser as medidas desses lados aqui para que o perímetro seja igual à área. Primeiro a gente tem que lembrar o que é perímetro e o que é área. Quando a gente vai calcular o perímetro, por exemplo, perímetro de um quadrado, ó. Vamos supor aqui. Vamos pegar um outro retângulo aqui, ó. Vamos pensar num retângulo que tivesse aqui lado 2, aqui fosse 3, aqui 2, aqui 3. E a gente quisesse calcular aqui o perímetro, a gente teria 2 mais 3 mais 2 mais 3. Então a gente teria aqui o total, o perímetro daria a soma dos lados, que seria 2 mais 3 mais 2 mais 3, ou seja, o perímetro daria igual a 10 metros, nesse caso. Tá? Estamos aqui fazendo um exemplo aqui para a gente entender primeiro o que é perímetro. E a área desse retângulo aqui seria o que? A base vezes a altura. A área, como todos sabem, tem que pegar a base e multiplicar pela altura dele. Nesse caso, a base seria o 3 aqui e a altura 2, ou seja, só fazer o 3 vezes 2, teríamos então que a área é igual a 6. E a gente vê que nesse caso específico, a área não deu igual ao perímetro, porque 6 é diferente de 10. Tá? Então, calcular perímetro é somar os lados. Calcular a área é multiplicar a base pela altura. Ou seja, dessa forma, entendendo que perímetro é a soma dos lados e área é o produto da base pela altura, a gente pode pensar o seguinte, que existe um número, um valor que no lugar desse x, se a gente colocar ele aqui, o resultado do perímetro vai ser igual ao resultado da área. Vamos chutar um valor aqui, tá? Um valor aleatório aqui. Vamos pensar aqui, se o x valesse 2, por exemplo, se fosse x igual a 2 aqui. Se a medida desse lado fosse 2, por exemplo, eu teria que o perímetro daria 2 mais 2 mais 3,25 mais 3,25. Desse jeito. 2 mais 2 mais 3,25 mais 3,25. Ou seja, o perímetro daria o total de 10,50. Já a área daria a base vezes a altura, que é 3,25 vezes 2, que daria então 6,50. No entanto, não estaria dando o mesmo valor, ou seja, perímetro estaria diferente da área se essa medida fosse 2. Mas aqui ele pergunta no problema qual deve ser a medida de AD e BC para que o perímetro seja igual à área. Ele quer que o perímetro seja exatamente igual à área. Tá? Então, quando a gente fala a palavra igual, a gente já pensa numa igualdade. E querendo aí que o perímetro seja igual à área, eu quero basicamente isso aqui, ó. Área igual perímetro, ou perímetro igual à área, tanto faz. Eu quero, na verdade, montar uma equação. O
que seria essa equação? Primeiro, eu já entendo que a área é base vezes altura. E no nosso caso aqui, a base é 3,25 e a altura é esse x. Ok? Isso é a nossa área por enquanto. Olha aí, vamos até grifar aqui para ficar bonitinho. Essa é a nossa área. Já o nosso perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, x mais x já deu 2x. Mais esse 3,25 mais esse 3,25 já vai dar mais 6,5. Então o perímetro seria isso aí, ó. Por enquanto é isso. E quando eu falo que a área é igual a perímetro, eu estou falando então que a área, né, essa área que a gente tem aqui, ele é na verdade o 3,25 vezes o x. Ó. Só deixa eu tirar isso aqui, que apareceu. Então a área nossa é o 3,25 vezes o x. Vamos colocar aqui, ó. 3,25 vezes o x, que é igual ao perímetro. O P aqui para nós é 2x mais 6,5. 2x mais 6,5. E como que a gente vai resolver isso aqui, ó? Temos aqui uma equação. 3,25x igual a 2x mais 6,5. Primeira coisa para se resolver a equação é deixar o x somente de um lado. E como a gente observa aqui no segundo membro, ó, nesse segundo membro a gente tem aqui 2x. A gente vai tentar sumir com ele daqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai copiar tudo. 3,25x que está desse lado. Vamos copiar o 2x mais 6,5 que está desse outro lado. E aí a gente vai tirar esse 2x daqui. Mas como que tira o 2x? Adicionando o oposto de 2x, que é o 2x negativo. A mesma coisa a gente faz aqui, ó. Adiciona o oposto de 2x aqui. Fazendo dessa maneira, a gente está eliminando esse 2x daqui. Tá? Então só vai ficar aqui, a gente vai ter essa continha aqui, 3,25 menos 2, pensa aí, R$3,25 menos R$2. É a mesma coisa que 1,25x. E do outro lado ficou 2x menos 2x, ficou 0, porque isso aqui dá 0. Só sobra então desse outro lado o 6,5. Agora, como que eu faço para assumir com esse 1,25 que está aqui do lado do x? 1,25x é uma multiplicação do 1,25 pelo x. Uma coisa que está multiplicando, eu posso dividir por ela mesma, porque assim eu consigo transformar isso no número 1. Olha, dividiu desse lado por 1,25, divide aqui também por 1,25. E dessa forma eu tenho aqui, ó, 1,25 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 1x, tá? Então isso aqui virou 1. Não precisa aparecer 1x aqui, pode ser só o x, tá? E desse lado, 6,5 dividido por 1,25, posso colocar até um zero aqui para ficar bonitinho. 650 dividido por 125 vai dar igual a 5,2. E eu descubro então que x, né, x é igual a 5,2. Agora, se você tem dúvida que esse é o valor certo das medidas BC e AD, você pode testar. Você pode colocar aqui, ó, no lugar do x. Você vem aqui, apaga. Vamos colocar aqui do lado, ó, 5,2. Aqui também, ó, igual 5,2. Você pode testar e ver se dá certo mesmo. O que a gente queria é que a área fosse igual ao perímetro.
Então vamos ver. Primeiro vamos calcular aqui a área. Vai, 3,25. A área é a mesma coisa que base vezes altura. Então a base aqui pra gente é 3,25 vezes a altura, que no caso a gente descobriu que pode ser o 5,2. Fazendo essas continhas aí, né, eu vou até fazer aqui, ó, 5,2 vezes 3,25, vamos ver quanto que dá isso aí. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, com mais um 5, 2 vezes 3, 6, coloca um maisinho aqui. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16. Aí fazendo as contas aqui, vai dar 0, aqui vai dar 10, sobe 1 aqui. Aqui vai dar 9, aqui 6 e aqui 1. Conta 1, 2, 3 casas para colocar vírgula. Então deu aí 16,9 de área. Se deu 16,9 de área, e se o perímetro também der 16,9, é porque está certo. Vamos ver aqui, ó. O perímetro seria 3,25 mais 3,25, já dá 6,50. E aí mais o 5,2 mais 5,2, ou seja, então mais 10,4. A gente tem aí que o perímetro é exatamente aqueles 16,9, deu certinho aí. Bem, então o perímetro é a soma de todos os lados, somou todos os lados. Deu o mesmo valor que a área. Então 16,9, 16,9, deu certinho. Então realmente é esse 5,2 que a gente descobriu aqui na equação. Beleza? Abraço, até uma próxima videoaula aí.